Nunca contei à esposa do chefe que sou a dona da holding que controla a empresa dele. Ela sempre achou que eu fosse apenas uma secretária qualquer, e no jantar de fim de ano quis ver como ela me trataria. Mas quando ela empurrou um cheque pela mesa dizendo "aceite e suma daqui", percebi que havia subestimado completamente o nível de desprezo que aquela mulher guardava por mim. Meu nome é Helena. Tenho 38 anos e há 5 anos trabalho como secretária executiva de Ricardo Almeida, CEO da Almeida Transportes, uma das maiores empresas de logística do país. O que ninguém sabe, exceto meus advogados e o conselho administrativo da holding, é que sou a principal acionista do grupo empresarial que detém 65% das ações da empresa. Herdei o conglomerado do meu avô materno, um visionário dos negócios que preferiu manter suas aquisições discretas e estratégicas. Quando assumi o controle da holding, tinha apenas 33 anos e acabara de me formar em administração, com especialização em gestão estratégica. Meu avô sempre me ensinou que o verdadeiro poder não está em ostentar títulos, mas em compreender profundamente como as organizações funcionam de dentro para fora. Foi ele quem sugeriu que eu trabalhasse anonimamente em uma das empresas do grupo antes de assumir publicamente qualquer posição de liderança. Escolhi a Almeida Transportes porque era a mais desafiadora. Ricardo havia sido contratado como CEO 3 anos antes e os números mostravam crescimento consistente. Ele era competente, visionário e respeitado no mercado. Achei que seria interessante observar de perto como ele conduzia os negócios, aprender com sua experiência e, quem sabe, um dia revelar minha verdadeira identidade e propor uma parceria ainda mais estratégica. Durante esses 5 anos, me dediquei inteiramente ao trabalho. Acordava às 5 da manhã, chegava ao escritório antes de todos, organizava a agenda de Ricardo com precisão cirúrgica, participava de reuniões estratégicas, tomando notas detalhadas, coordenava equipes e resolvia crises antes mesmo que ele soubesse que existiam. Meu desempenho era impecável. Ricardo confiava em mim cegamente, frequentemente comentando que eu era a melhor secretária executiva que já tivera. Construí relacionamentos sólidos com todos os departamentos. Conhecia cada gerente pelo nome, sabia quem estava passando por dificuldades pessoais, quem tinha potencial para crescer na empresa. Implementei, discretamente, pequenas melhorias nos processos administrativos que resultaram em economia de milhões ao longo dos anos. Ninguém sabia que aquelas sugestões vinham de mim, mas eu via os resultados e isso me bastava. Minha rotina era previsível e confortável. Até o dia em que conheci Patrícia, a esposa de Ricardo. Foi numa terça-feira chuvosa de março. Ricardo tinha pedido que eu organizasse alguns documentos em seu escritório enquanto ele almoçava com investidores. Eu estava concentrada, separando relatórios financeiros por trimestre, quando ouvi a porta se abrir bruscamente. Uma mulher loira, com um vestido de grife caríssimo e uma bolsa que custava mais do que o salário mensal de um funcionário médio, entrou como se fosse dona do lugar. "Onde está Ricardo?" Ela perguntou, sem sequer olhar para mim. "Senhor Almeida está em reunião externa, senhora. Posso ajudá-la em alguma coisa?" Respondi educadamente, levantando-me da cadeira. Ela finalmente me olhou, e o que vi naqueles olhos verdes me surpreendeu. Não era apenas indiferença, era desdém puro. Ela me avaliou dos pés à cabeça, seu olhar demorando-se no meu blazer cinza simples, na minha saia de alfaiataria e nos sapatos confortáveis de salto médio. "Você é nova?" Perguntou com um tom que deixava claro que não estava realmente interessada na resposta. "Trabalho aqui há 5 anos, senhora. Sou a secretária executiva do senhor Almeida." "Secretária executiva", repetiu ela, e havia algo venenoso na forma como pronunciou as palavras. Que título pomposo para quem serve café e atende telefone. Engoli em seco, mantendo o profissionalismo. "Posso deixar um recado para o senhor Almeida?" "Não precisa. Eu volto mais tarde." Ela já estava saindo quando parou na porta e se virou. "Ah, e uma dica de mulher para mulher. Esse blazer cinza está muito sem graça. Se quer chamar a atenção dele, precisa se esforçar mais. Embora, entre nós, secretárias não são exatamente o tipo dele." A porta fechou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, processando o que acabara de acontecer. Não era apenas grosseria. Havia uma mensagem clara naquelas palavras. Ela me via como ameaça. Uma ameaça ridícula, indigna de consideração, mas ameaça mesmo assim. Nos meses seguintes, os encontros com Patrícia tornaram-se mais frequentes. Ela começou a aparecer no escritório sem avisar, sempre com alguma desculpa.
Trouxe o almoço de Ricardo, esqueceu algo no carro dele, precisava de assinatura em documentos, mas eu percebia seus olhos me seguindo, observando cada interação que eu tinha com o marido. As pequenas agressões sutis viraram rotina. Quando eu servia café em reuniões que ela participava, Patrícia fazia questão de pedir água, dizendo em voz alta que não confiava na higiene de café feito por qualquer um. Quando Ricardo me elogiava por algum trabalho bem feito na frente dela, eu via seu maxilar se contrair, os dedos apertarem a alça da bolsa com força. Um dia, Ricardo pediu que eu o acompanhasse a uma conferência em São Paulo. Era parte normal das minhas funções. Eu sempre organizava essas viagens, reservava hotéis, coordenava reuniões, mas quando Patrícia descobriu, ela apareceu no escritório numa fúria controlada. "Ricardo, querido", disse ela com um sorriso que não alcançava os olhos. "Não acha que seria mais apropriado levar o Fernando dessa vez? Afinal, ele é seu assistente direto, e essa conferência é sobre logística de transportes. O que uma secretária entende disso?" Ricardo, sempre tentando manter a paz, acabou cedendo. Fernando foi no meu lugar. Eu não disse nada, apenas organizei tudo para ele, preparei os dossiês, as apresentações, os contatos, profissionalismo acima de tudo. Mas as coisas pioraram depois daquele episódio. Patrícia começou a fazer comentários maldosos sempre que me via. "Nossa, Helena, você está parecendo cansada. Será que não está trabalhando demais? Ou será que é a idade chegando? Ou, Ricardo, você não acha que a Helena deveria usar roupas mais adequadas para o ambiente corporativo? Esses tailleurs estão tão démodé." Os outros funcionários começaram a perceber. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade. Eu mantinha a cabeça erguida, fazia meu trabalho impecavelmente, mas por dentro algo estava mudando. Não era mágoa exatamente. Era mais uma crescente consciência de que aquela situação não poderia continuar indefinidamente. O momento que me quebrou aconteceu numa quinta-feira à tarde. Ricardo tinha uma reunião importante com investidores japoneses. Eu havia passado semanas preparando a apresentação, estudando a cultura empresarial japonesa, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. A reunião foi um sucesso extraordinário. Fechamos um contrato de 20 milhões de reais. Ricardo estava eufórico. Quando os japoneses saíram, ele me abraçou espontaneamente. "Helena, você é incrível. Esse contrato vai mudar o futuro da empresa." Foi um abraço inocente, profissional, de gratidão genuína. Durou talvez 3 segundos. Patrícia viu tudo da porta. No dia seguinte, ela marcou presença no escritório logo cedo. Trouxe cafezinhos gourmet para toda a sua equipe, exceto para mim. Quando alguém perguntou se ela não tinha trazido para mim, ela respondeu alto, para que todos ouvissem: "Ah, eu não sabia que a Helena ainda trabalhava aqui. Achei que depois de ontem ela tivesse vergonha de aparecer." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo não estava no escritório ainda. Eu senti todos os olhos sobre mim. Vi pessoas desviarem o olhar, desconfortáveis. Algumas colegas sussurraram entre si. "Não entendi, senhora Patrícia", eu disse calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. "Não entendeu?" Ela deu uma risadinha falsa. "Querida, eu vi tudo ontem. Você se jogando no meu marido, desesperada por atenção. É patético, realmente. Uma mulher da sua idade, solteira, se agarrando ao chefe casado." As palavras foram como tapas. Senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de raiva contida. "Foi um abraço profissional de comemoração por um contrato importante", respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. "Claro, claro", ela disse em tom de deboche. "Sempre há uma desculpa, não é? Olha, vou ser direta com você, Helena. Eu não quero você perto do meu marido. Não quero que você viaje com ele. Não quero que você fique até tarde no escritório com ele. Não quero que você exista no mesmo espaço que ele. Está claro? Senhor Almeida é meu chefe. Fazer meu trabalho implica em estar próxima dele. Então talvez você precise encontrar outro trabalho", ela disse, e havia uma ameaça real naquelas palavras. "Porque se depender de mim, seus dias aqui estão contados." Ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e toxicidade. Eu me tranquei no banheiro e, pela primeira vez em 5 anos, chorei no trabalho. Não era choro de tristeza, era frustração pura. Frustração por não poder revelar quem eu realmente era. Frustração por ser tratada como menos do que nada por alguém que não tinha ideia de nada. Mas enquanto secava as lágrimas e recompunha a maquiagem, uma ideia começou a se formar na minha mente. Talvez fosse hora de parar de ser invisível. Talvez fosse hora de Patrícia descobrir com quem estava realmente mexendo. Se você já passou por uma situação em que alguém te subestimou completamente, sem saber quem você realmente é, deixe seu like agora. E se inscreva no canal, porque a reviravolta que vem nos próximos blocos vai ser épica.
Comente aqui embaixo. Você acha que devo revelar tudo ou continuar no anonimato? Sua opinião importa, e eu leio todos os comentários. Passei o fim de semana inteiro refletindo sobre o que havia acontecido. Sentada na varanda do meu apartamento, com vista para a cidade iluminada, percebi que tinha duas opções: revelar minha identidade imediatamente e acabar com aquela farsa, ou usar a situação a meu favor e descobrir exatamente que tipo de pessoa era Patrícia Almeida. Meu avô sempre dizia que informação é o verdadeiro poder. Helena, ele costumava falar enquanto jogávamos xadrez: nunca faça um movimento sem conhecer todas as peças do tabuleiro. O rei pode parecer a peça mais importante, mas às vezes é a rainha escondida que decide o jogo. Decidi que seria a rainha escondida um pouco mais de tempo. Na segunda-feira, voltei ao trabalho com uma postura diferente. Não mais a secretária que apenas reagia às provocações. Agora eu era uma observadora estratégica. Mantive meu profissionalismo impecável, mas comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Patrícia aparecia no escritório com frequência assustadora. Não era normal uma esposa visitar o marido 3, 4 vezes por semana no trabalho. E quando ela aparecia, não ficava apenas com Ricardo. Ela circulava pelo escritório, conversava com funcionários, fazia perguntas aparentemente inocentes sobre a rotina da empresa, sobre decisões financeiras, sobre novos projetos. Numa dessas visitas, ouvia perguntando ao Carlos, nosso diretor financeiro, sobre um novo investimento em frota. Ricardo comentou alguma coisa sobre isso em casa. Ela disse com um sorriso encantador: "Mas você sabe como homens são, nunca explicam direito. Você pode me dar mais detalhes?" Carlos, sempre solícito e um pouco ingênuo, compartilhou informações que deveriam ser confidenciais até a aprovação do conselho. Patrícia ouviu tudo com atenção de quem estava genuinamente interessada, fez perguntas inteligentes e foi embora satisfeita. Aquilo ativou um alerta na minha cabeça. Por que uma esposa precisaria de informações tão específicas sobre as operações da empresa do marido? Comecei a investigar discretamente. Usei meus acessos como secretária executiva e meus acessos muito mais abrangentes como dona da holding. Nos sistemas internos, eu era Helena Ferreira, secretária. Nos sistemas da holding, eu era Helena Monteiro Sandoval, herdeira e CEO do grupo empresarial. O que descobri nas primeiras semanas me deixou intrigada. Patrícia tinha uma empresa de consultoria em marketing digital registrada em seu nome. Nada de extraordinário nisso. Muitas esposas de empresários tinham seus próprios negócios. Mas quando comecei a investigar os clientes dessa consultoria, encontrei algo interessante. 3 empresas concorrentes, diretas da Almeida Transportes, estavam na lista. Aprofundei a investigação. Contratei um investigador particular de confiança, alguém que já trabalhara para minha família antes. Quero saber tudo sobre Patrícia Almeida, instruí. Com quem ela se encontra, onde vai, que ligações tem no mercado de logística. Enquanto esperava o relatório, continuei minha rotina normal. Mas agora, cada interação com Patrícia era uma oportunidade de observação. Notei que ela sempre carregava 2 agendas, uma física cara de couro e outra no celular. A física, ela deixava displicentemente sobre a mesa quando ia ao banheiro ou quando se distraía conversando com alguém. Numa dessas ocasiões, enquanto ela conversava com Ricardo em seu escritório com a porta fechada, a agenda estava sobre minha mesa. Ela tinha ido ao banheiro e deixara ali. Meu coração acelerou. Era arriscado, mas a oportunidade era perfeita. Rapidamente fotografei várias páginas com meu celular. Havia anotações estranhas: reunião com MG, falar sobre expansão sul, ligar para a AC, preços de transferência, confirmar almoço com o investidor JK. As iniciais não faziam sentido imediatamente, mas eu anotaria tudo e investigaria depois. O relatório do investigador chegou 2 semanas depois. Sentei no meu escritório em casa, um espaço que mantinha completamente separado da minha identidade como secretária, e abri o envelope pardo com mãos ligeiramente trêmulas. O que li me chocou profundamente. Patrícia Almeida, nascida Patrícia Cardoso, vinha de uma família endividada. Conheceu Ricardo num evento social, quando ele ainda era gerente regional, antes de se tornar CEO. Casaram-se rapidamente, apenas 8 meses depois de se conhecerem. Até aí, nada de anormal.
mas o relatório revelava que Patrícia tinha um histórico preocupante. Antes de Ricardo, estivera noiva de outro executivo da área de logística, um homem chamado Marcelo Guimarães. O noivado terminou abruptamente quando Marcelo descobriu que Patrícia estava vendendo informações privilegiadas da empresa dele para concorrentes. Ela nunca foi formalmente acusada porque Marcelo preferiu encerrar o relacionamento discretamente para evitar escândalo, mas havia evidências documentadas no relatório. E-mails, transferências bancárias, tudo compilado pelo investigador que Marcelo havia contratado na época. Continuei lendo, cada vez mais tensa. Nos últimos 3 anos, desde que Ricardo assumiu como CEO da Almeida Transportes, as finanças pessoais de Patrícia haviam crescido exponencialmente. Ela tinha contas em 3 bancos diferentes, todas com movimentações incompatíveis com a renda declarada de sua pequena consultoria de marketing. O investigador conseguiu rastrear algumas dessas transações. Depósitos regulares vinham de empresas offshore ligadas a 2 dos nossos principais concorrentes no mercado. As quantias variavam, mas somavam centenas de milhares de reais ao longo dos anos. Patrícia estava vendendo informações da Almeida Transportes. Minha primeira reação foi de raiva. Como ousava? A empresa que ela estava sabotando me pertencia. Cada dado estratégico vazado, cada plano frustrado por concorrentes que misteriosamente sempre pareciam um passo à frente, tudo fazia sentido agora. Mas então a raiva deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Eu tinha evidências de espionagem corporativa. Tinha provas de traição não apenas conjugal, mas empresarial. E Patrícia não fazia ideia de que eu sabia. Comecei a documentar tudo meticulosamente. Cada visita dela ao escritório, eu anotava. Cada conversa que ela tinha com funcionários, eu registrava quem estava presente e sobre o que falavam. Instalei câmeras discretas no meu próprio espaço de trabalho. Perfeitamente legal, já que eu era a proprietária da empresa e aquilo era uma questão de segurança corporativa. As evidências se acumulavam. Vi Patrícia fotografando documentos quando achava que ninguém estava olhando. A ouvi fazendo perguntas capciosas a gerentes sobre margens de lucro, rotas estratégicas, novos contratos. Tudo era feito com tanta sutileza que ninguém perceberia se não estivesse ativamente procurando. Mas enquanto eu reunia evidências, as humilhações continuavam. Patrícia parecia ter feito da minha vida sua missão pessoal. Numa reunião de planejamento trimestral, ela apareceu sem avisar. Ricardo, sempre tentando agradar a esposa, permitiu que ela ficasse. Quando foi minha vez de apresentar os relatórios administrativos, Patrícia me interrompeu. Desculpe, Helena, mas isso é realmente necessário? Quer dizer, são apenas números administrativos. Tenho certeza de que todos aqui têm coisas mais importantes para fazer do que ouvir sobre suprimentos de escritório. Houve um silêncio constrangedor. Ricardo pigarreou, desconfortável. Na verdade, Patrícia, essa parte é importante para o planejamento orçamentário. Ah, querido, eu sei que você é bonzinho demais e dá atenção para tudo, mas vamos ser honestos aqui. Ela olhou para mim com um sorriso falso. Não precisamos de 20 minutos de apresentação para saber quantas resmas de papel a empresa compra. Ela havia reduzido meses de trabalho árduo, de análise de custos, de negociações com fornecedores que economizaram milhões, a contar resmas de papel. Mas eu não reagi. Apenas sorri educadamente e disse: "Tem razão, senhora Patrícia. Vou resumir os pontos principais." E fiz exatamente isso, com tanta eficiência e clareza que Ricardo, ao final, comentou impressionado com minha capacidade de síntese. Vi Patrícia ranger os dentes. As provocações ficavam cada vez mais ousadas. Ela começou a trazer presentes caros para outros funcionários, sempre se certificando de que eu visse. Um relógio para você, Carlos, pelo excelente trabalho no trimestre. E essas bolachas artesanais para você, Márcia. Sei que adora. Ah, Helena, não trouxe nada para você porque... Bem, não sabia o que uma secretária gostaria de ganhar. Talvez uns post-its? E ria, como se fosse uma piada inocente. Certa vez, ela derramou café acidentalmente na minha blusa branca durante um almoço corporativo. Ai, que desastrada eu sou. Mas relaxa, Helena, essa blusa já estava tão manchada mesmo. Talvez seja a hora de comprar roupas novas? Posso te indicar uma lojinha de brechó que tem peças bem em conta. Cada humilhação eu engolia, cada ofensa eu arquivava, porque agora eu tinha um plano. Ricardo começou a notar a tensão, mas interpretava tudo errado. Ele achava que Patrícia estava apenas sendo protetora, talvez um pouco insegura. Em conversas privadas, ele pedia que eu
entendesse a posição dela e tentasse criar uma relação mais amigável. Como eu poderia explicar que era impossível ter uma relação amigável com alguém que me via como uma ameaça insignificante, digna apenas de desprezo? Como poderia dizer que cada sorriso falso dela vinha acompanhado de traição corporativa? Eu não poderia. Não ainda. Então continuei meu duplo papel. De dia, a secretária submissa que aguentava humilhações em silêncio. De noite, a CEO que compilava evidências de um crime corporativo que poderia destruir carreiras e enviar pessoas para a prisão. O momento decisivo veio quando interceptei um e-mail. Patrícia havia cometido um erro. Usou o computador de Ricardo para enviar uma mensagem enquanto ele estava em reunião. Ela não sabia que, como secretária executiva, eu tinha acesso ao histórico do computador dele para fins de organização de agenda. O e-mail era para alguém identificado apenas como MG, provavelmente Marcelo Guimarães, seu ex-noivo que agora trabalhava para nossa principal concorrente. O conteúdo me fez congelar. M. O plano está funcionando perfeitamente. R está completamente cego, confia em mim totalmente. Consegui os detalhes completos da nova rota para o sul que eles vão implementar no próximo trimestre. Vale ouro. Mas tem um problema. A secretariazinha dele está começando a me olhar de forma estranha. Acho que ela suspeita de alguma coisa. Vou precisar me livrar dela logo. Tenho um plano para fazer R demiti-la. Assim que ela sair, campo livre. Beijos, P. T e Helly. A mensagem várias vezes. Ela estava planejando me fazer ser demitida. E pior, estava traindo Ricardo de todas as formas possíveis. Conjugal, emocional e corporativamente. Fiz cópias de tudo. Salvei em 3 pendrives diferentes, na nuvem. Enviei para meu e-mail pessoal criptografado. Aquilo era evidência demais para arriscar perder. Nos dias seguintes, notei Patrícia intensificando seus esforços para me desacreditar. Ela começou a fazer comentários para Ricardo sobre erros que eu supostamente havia cometido, reuniões que ela dizia terem sido agendadas para horários errados, documentos que ela alegava estarem incompletos. Tudo era mentira, e eu tinha provas de cada uma das minhas entregas perfeitas. Mas Ricardo, pressionado constantemente em casa, começou a questionar pequenas coisas. Nada grave ainda, mas eu via a semente da dúvida sendo plantada. Então, chegou o convite que mudaria tudo. O jantar de fim de ano da empresa. O jantar de fim de ano da Almeida Transportes era sempre um evento grandioso, realizado num hotel 5 estrelas, reunia não apenas os funcionários, mas também parceiros comerciais, investidores e, é claro, cônjuges. Eu nunca havia faltado a um sequer nos meus 5 anos de empresa. Este ano, porém, eu tinha um pressentimento de que seria diferente. Patrícia estava extraordinariamente animada com o evento. Vi ela conversando com Ricardo sobre os preparativos, sugerindo mudanças no menu, na decoração, até na lista de convidados. Querido, você tem certeza de que precisa levar todos os funcionários? Quer dizer, é um evento caro. Talvez devêssemos ser mais seletivos. Ricardo, sempre democrático, insistiu que todos fossem convidados. Mas eu notei Patrícia fazendo uma anotação mental quando ele mencionou minha presença confirmada. Na semana anterior ao evento, ela apareceu no escritório com uma frequência alarmante, sempre com alguma desculpa. Verificar detalhes do jantar, trazer documentos para Ricardo assinar, buscar algo que havia esquecido no carro dele. Mas seus olhos me seguiam constantemente, e havia um brilho neles que me deixava inquieta. Na quinta-feira antes do jantar, ela pediu para falar comigo em particular. Meu instinto gritou alerta vermelho, mas mantive a compostura profissional. Helena, começou ela em tom meloso que não combinava com seus olhos frios. Sei que começamos com o pé esquerdo e quero fazer as pazes. Afinal, você é importante para o Ricardo, e se é importante para ele, deveria ser importante para mim também. Cada palavra soava falsa, mas eu fingia acreditar. Obrigada, senhora Patrícia. Também gostaria de ter uma relação cordial. Que bom! Então, sobre o jantar, estava pensando que você poderia me ajudar com algo especial. Ricardo está tão estressado ultimamente e eu gostaria de surpreendê-lo com um discurso emocionante. Você que trabalha tão próxima dele, poderia me dar algumas ideias? Era uma armadilha. Eu sabia que era, mas decidi jogar o jogo. Claro, posso preparar alguns tópicos sobre as conquistas do ano. Maravilhoso. Vamos almoçar amanhã para discutir isso? Recusei educadamente, alegando compromisso com fornecedores, mas prometi enviar um e-mail com sugestões. Ela não gostou da recusa, vi em seu rosto, mas disfarçou bem.
O e-mail que enviei era impecável, listando todas as conquistas de Ricardo durante o ano, com dados e números impressionantes. Fiz questão de copiar Ricardo discretamente, apenas para ter registro de que havia colaborado quando solicitado. Chegou finalmente a noite do jantar. Escolhi um vestido azul marinho, elegante mas discreto, apropriado para minha posição. Prendi o cabelo num coque sofisticado, coloquei uma maquiagem leve. Ao me olhar no espelho, respirei fundo. Algo me dizia que esta seria uma noite memorável. O salão estava deslumbrante, luzes douradas, mesas decoradas com arranjos florais caros, uma pequena orquestra tocando música clássica. Os funcionários chegavam animados, vestidos a rigor, cumprimentando-se com entusiasmo. Encontrei minha mesa. Curiosamente, eu estava alocada na mesa mais distante da mesa principal, onde Ricardo e Patrícia estariam. Normalmente, como secretária executiva, eu ficaria numa mesa próxima à diretoria. Aquilo não foi acidental. Sentei-me com alguns colegas do administrativo, pessoas queridas que trabalhavam comigo há anos. Eles comentaram sobre a localização estranha da nossa mesa, mas eu apenas sorri e disse que estava tudo bem. Ricardo chegou com Patrícia em seu braço. Ela estava deslumbrante, vestindo um vestido vermelho de grife que deve ter custado uma fortuna, joias que brilhavam sob as luzes, cabelo em ondas perfeitas. Eles passaram pelas mesas cumprimentando as pessoas, e quando chegaram à minha, Ricardo me cumprimentou calorosamente. Helena, que alegria ter você aqui. Você faz parte essencial dessa família corporativa. Patrícia forçou um sorriso que mais pareceu uma careta. Sim, que bom que veio. O jantar transcorreu normalmente. Conversas animadas, comida excelente, brindes aos sucessos do ano. Eu participava das conversas na minha mesa, ria quando apropriado, mas uma parte da minha mente estava em alerta máximo, observando cada movimento de Patrícia. Ela estava estranhamente contida, quase nervosa. Bebia vinho mais rápido do que o normal, e vi ela checando o celular várias vezes discretamente. Algo estava para acontecer. Chegou o momento dos discursos. Ricardo subiu ao palco, agradeceu a todos pela dedicação, falou sobre as conquistas do ano, anunciou bonificações generosas que fizeram o salão explodir em aplausos. Foi um discurso inspirador, exatamente o tipo de liderança que me fez admirá-lo profissionalmente. Então, ele chamou Patrícia ao palco. Minha esposa gostaria de dizer algumas palavras. Ela subiu com elegância, o vestido vermelho fazendo aparecer uma rainha. Agradeceu a todos pela presença. Falou sobre a importância da família corporativa, mencionou projetos futuros, tudo muito adequado e bem ensaiado. Mas então, seu olhar encontrou o meu através do salão. Antes de encerrar, disse ela com um sorriso que me fez o estômago revirar, gostaria de fazer um anúncio importante. Ricardo e eu conversamos muito sobre o futuro da empresa, sobre crescimento, sobre mudanças necessárias. Ricardo parecia surpreso. Claramente, isso não estava no roteiro. E decidimos que precisamos fazer algumas reestruturações na equipe. Nada drástico, apenas ajustes para garantir que as pessoas certas estejam nos lugares certos. Ela fez uma pausa dramática. Por isso, gostaríamos de agradecer especialmente a Helena Ferreira por seus 5 anos de serviço como secretária executiva. Meu coração começou a bater mais rápido. Ao redor do salão, as pessoas olhavam confusas. Por que ela estava me agradecendo especificamente? Helena foi muito dedicada, mas conversando com Ricardo, percebemos que ela talvez esteja cansada, que talvez precise de novos desafios. Por isso, decidimos que este será seu último evento como funcionária da Almeida Transportes. O silêncio que caiu sobre o salão era ensurdecedor. Vi Ricardo no palco, completamente chocado, tentando processar o que a esposa acabara de dizer. Vi colegas me olhando com horror e pena. Vi Patrícia sorrindo triunfante. Ela estava me demitindo, publicamente, na frente de 300 pessoas. Patrícia, o que você está fazendo? Ricardo sussurrou furioso, mas o microfone captou. Apenas anunciando o que já conversamos, querido. Lembra, no domingo, quando você concordou que precisávamos de mudanças? Ela estava mentindo descaradamente, manipulando-o na frente de todos. Levantei-me lentamente. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu poderia ter me desmoronado. Poderia ter chorado, saído correndo, feito uma cena. Era exatamente o que ela esperava. Mas em vez disso, sorri. Foi um sorriso pequeno, calmo, quase sereno. Peguei minha bolsa, enderecei os ombros e comecei a caminhar em direção à saída. As pessoas se afastavam para me deixar passar, seus rostos mostrando compaixão e raiva pela injustiça. Mas antes de sair do salão, parei. Virei-me
e olhei diretamente para Patrícia no palco. Obrigada, senhora Patrícia, disse em voz clara o suficiente para ser ouvida. Isso facilita muito as coisas. Vi confusão cruzar seu rosto. Ela esperava humilhação, lágrimas, derrota. Não esperava calma. Não esperava um agradecimento. Saí do hotel com a cabeça erguida. No valet, enquanto esperava meu carro, peguei o celular e fiz 3 ligações rápidas. Primeira ligação, para meu advogado corporativo. Doutor Armando, é hora. Ative o protocolo que discutimos. Quero a reunião extraordinária do Conselho marcada para segunda-feira, 1h da manhã. Segunda ligação, para o presidente do Conselho Administrativo da Holding. Senhor Valente, preciso que todos os conselheiros estejam presentes na segunda. Vamos finalmente revelar minha identidade e apresentar as evidências de espionagem corporativa. Terceira ligação, para meu investigador particular. Envie todos os dossiês completos sobre Patrícia Almeida para os endereços que te passei. Cópias para cada membro do conselho, uma cópia para o departamento jurídico e uma cópia lacrada para ser entregue diretamente a Ricardo Almeida. Entrei no meu carro, um modelo modesto que mantinha como parte da minha identidade de secretária, e dirigi para casa com uma sensação estranha de liberdade. Patrícia havia me demitido, achando que estava destruindo uma simples secretária. O que ela não sabia é que havia acabado de dar o checkmate em si mesma. Passei o fim de semana preparando tudo meticulosamente. Na manhã de sábado, acordei cedo e fui ao meu escritório particular, o verdadeiro, o da CEO da holding. Espalhei todos os documentos sobre a mesa. Evidências de espionagem corporativa, transferências bancárias suspeitas, e-mails interceptados, fotografias comprometedoras, relatórios do investigador. Organizei tudo em dossiês individuais. Cada membro do conselho receberia um conjunto completo. O dossiê de Ricardo seria especial. Além das evidências da traição corporativa, incluí também provas da traição conjugal que o investigador havia descoberto. Patrícia tinha um caso com Marcelo Guimarães, seu ex-noivo. Encontravam-se regularmente num apartamento alugado em nome de uma empresa de fachada. Ricardo merecia saber toda a verdade. No domingo à tarde, recebi uma ligação do próprio Ricardo. Seu nome piscou na tela do celular e, por um momento, considerei não atender. Mas a curiosidade venceu. Helena, pelo amor de Deus, me desculpe pelo que aconteceu na sexta. Sua voz estava carregada de culpa e frustração. Eu não sabia que Patrícia ia fazer aquilo. Não conversamos sobre te demitir. Ela inventou tudo. Por favor, ignore o que ela disse. Você continua empregada com aumento de salário, com promoção se quiser. Só, por favor, não vá embora. Quase senti pena dele. Quase. Senhor Almeida, respondi calmamente. Agradeço as palavras, mas acho que realmente é hora de mudanças. Não, Helena. Por favor, você é essencial para esta empresa. Eu vou resolver isso com a Patrícia. Ela estava estressada, ciúmes bobos, mas eu vou deixar claro que quem toma decisões sobre a empresa sou eu. Entendo, mas acho que algumas verdades precisam vir à tona antes de qualquer decisão. Fiz uma pausa deliberada. O senhor vai receber um envelope amanhã de manhã. Sugiro que leia com atenção antes da reunião de conselho. Reunião de conselho? Não tem nenhuma reunião marcada para amanhã. Tem agora, às 8 da manhã. Presença obrigatória de todos os conselheiros e da diretoria executiva, inclusive a sua. Helena, do que você está falando? Quem marcou essa reunião? Descobrirá amanhã, Sr. Almeida. Até lá. Desliguei antes que ele pudesse responder. A segunda-feira amanheceu com céu limpo e ar fresco. Acordei às 5 da manhã, bebi meu café olhando a cidade despertar e vesti meu terno de CEO, um Armani cinza carvão impecável que nunca havia usado na frente de ninguém da Almeida Transporte. Prendi o cabelo num penteado elegante e firme, coloquei brincos de diamantes discretos que haviam pertencido à minha avó e me olhei no espelho. A secretária invisível havia sumido. No espelho estava Helena Monteiro Sandoval, CEO do Grupo Sandoval Holdings. Cheguei à sede da empresa às 7h45. A recepcionista, Maria, quase não me reconheceu. Bom dia, Maria, cumprimentei com um sorriso. Helena? Meu Deus, você está diferente. Mas pensei que você tinha sido, quer dizer, na sexta-feira. Eu sei, mas hoje é um dia especial. Tem uma reunião de conselho agendada? Sim, às 8. O pessoal da holding marcou. Achei estranho porque normalmente o Sr. Almeida que marca essas reuniões, mas... Obrigada, Maria. Subi direto para a sala do conselho, no 15º andar. A sala era ampla, com uma mesa de mogno enorme, cadeiras de couro e uma vista panorâmica da cidade. Já havia algumas pessoas chegando, membros do conselho que faziam parte da holding,
pessoas que sabiam exatamente quem eu era. Senhorita Sandoval, cumprimentou o doutor Armando, meu advogado, apertando minha mão calorosamente. Tudo pronto. Ótimo. Ricardo já chegou? Acabou de entrar no prédio. Parece confuso. Vai ficar mais ainda. Os conselheiros foram chegando. 8 pessoas no total. Todas aliadas. Todas cientes da situação. Às 8 em ponto, Ricardo entrou na sala, acompanhado de seu diretor financeiro, Carlos, e da diretora de RH, Márcia. Ele parou abruptamente quando me viu. Helena, por que você está aqui? E por que está vestida assim? Bom dia, senhor Almeida. Por favor, sente-se. Tudo será explicado. Ele olhou ao redor, reconhecendo alguns membros do conselho, confuso com outros que nunca havia visto pessoalmente. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Quem convocou esta reunião? Levantei-me, endireitei os ombros e olhei diretamente nos olhos dele. Eu convoquei, senhor Almeida. Você? Helena, com todo respeito, você não tem autoridade para convocar reuniões de conselho. Na verdade, tenho toda a autoridade. Fiz uma pausa, saboreando o momento. Permita-me me apresentar formalmente. Meu nome completo é Helena Monteiro Sandoval. Sou neta de Augusto Sandoval, fundador do grupo Sandoval Holdings, e sou a principal acionista e CEO da holding, que detém 65% das ações da Almeida Transportes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo estava pálido, boquiaberto. Carlos deixou cair a caneta que segurava. Márcia cobriu a boca com as mãos. Isso é uma piada? Ricardo finalmente conseguiu falar. Não é piada. Trabalho como sua secretária há 5 anos, como parte do processo de aprendizado que meu avô estabeleceu. Queria entender as operações por dentro antes de assumir publicamente minha posição. E devo dizer, senhor Almeida, que aprendi muito. Ricardo afundou na cadeira, processando. 5 anos. Você é minha chefe há 5 anos e nunca disse nada? Correto. E agora chegou o momento de abordar algumas questões sérias que descobri durante esse tempo. Acenei para o Dr. Armando, que começou a distribuir os dossiês. O que vocês vão ler agora, continuei enquanto os conselheiros abriam as pastas, é documentação completa de espionagem corporativa que vem acontecendo nos últimos 3 anos. Informações privilegiadas da Almeida Transportes sendo sistematicamente vendidas para concorrentes, resultando em prejuízos estimados em 15 milhões de reais. Ricardo estava lendo freneticamente, sua expressão passando de confusão para horror. Isso não pode ser verdade. Patrícia? Minha esposa? Sua esposa, Patrícia Almeida, vem vendendo informações confidenciais para pelo menos 2 concorrentes diretos. Tem evidências de transferências bancárias, e-mails interceptados, fotografias de documentos sendo compartilhados, tudo devidamente documentado e datado. Carlos estava folheando o dossiê dele, cada página fazendo seus olhos arregalarem mais. Aqui tem registro de uma conversa que tive com ela sobre a expansão para o sul. Ela perguntou sobre rotas específicas, margens de lucro. Meu Deus, eu contei tudo achando que era só interesse de esposa. Exatamente. Ela usou a posição de esposa do CEO para extrair informações de funcionários confiantes. Olhei diretamente para Ricardo. E quando percebeu que eu estava começando a notar padrões estranhos, ela decidiu me eliminar. A demissão pública na sexta-feira não foi só crueldade gratuita. Era estratégia para me afastar antes que eu descobrisse tudo. Mas você já havia descoberto, disse Márcia, olhando para mim com admiração e espanto misturados. Havia. Passei os últimos meses documentando cada movimento dela. E há mais. Virei uma página específica. Patrícia não está apenas traindo a empresa. Está traindo você pessoalmente, senhor Almeida. Tem um relacionamento extraconjugal com Marcelo Guimarães, executivo da Translog, nossa principal concorrente. Encontram-se regularmente num apartamento que ele aluga em nome de uma empresa fantasma. Vi Ricardo empalidecer ainda mais, se é que isso era possível. Suas mãos tremiam segurando o dossiê. Há quanto tempo você sabe disso tudo? Perguntou ele, voz quebrada. Das transferências bancárias e vendas de informação, cerca de 3 meses. Do relacionamento extraconjugal, 6 semanas. Contratei um investigador particular para compilar evidências irrefutáveis antes de trazer isso ao conselho. E me deixou no escuro todo esse tempo? Precisava de provas concretas. Acusações sem evidências não levariam a lugar nenhum. E francamente, senhor Almeida, observar como você reagia às manipulações dela também era parte do aprendizado. Liderança não é só sobre tomar decisões de negócios. É sobre julgar caráter, reconhecer lealdades verdadeiras e falsas. Ele abaixou a cabeça e por um momento pensei que fosse chorar. Eu confiei nela completamente. Eu sei.
e ela se aproveitou disso. Meu tom suavizou levemente. Mas agora precisamos focar nas ações a serem tomadas. O Dr. Armando assumiu a palavra. Do ponto de vista legal, temos evidências suficientes para processar a senhora Patrícia Almeida por espionagem corporativa, violação de confidencialidade e danos à empresa. Os valores envolvidos configuram crime de natureza grave. Além disso, acrescentei, precisamos avaliar quanto das nossas estratégias comprometidas podem ser recuperadas e como mitigar os danos junto aos investidores. A reunião se estendeu por 3 horas. Discutimos cada aspecto: ações legais, comunicação à imprensa, reestruturação de protocolos de segurança. Ricardo participou mecanicamente, claramente em choque, mas mantendo o profissionalismo admirável, considerando as circunstâncias. Às 11 da manhã, fizemos um intervalo. Ricardo me pediu para conversar em particular. Fomos para uma sala menor, apenas nós dois. Ele se sentou pesadamente, passou as mãos pelo rosto. "Por que você não me contou antes?" perguntou. "Sobre quem você realmente é." Porque precisava aprender sem interferências. Se todos soubessem que eu era a dona, me tratariam diferente. Não veria as operações reais, apenas uma versão filtrada e polida. E aprendeu o que queria? Aprendi que você é um excelente CEO, competente, visionário, respeitado pela equipe. Também aprendi que tem um ponto cego perigoso quando se trata de pessoas próximas. Patrícia manipulou você por anos e você nunca percebeu. Ele assentiu lentamente. E as humilhações, você ficou ali, aguentando tudo que ela fazia, sabendo que poderia acabar com aquilo a qualquer momento? Poderia, mas cada humilhação me dava mais informações sobre quem ela realmente era. E me ensinava algo sobre resiliência, sobre manter dignidade quando ninguém espera que você tenha. A forma como você saiu na sexta-feira, aquele sorriso, você já sabia que ia virar o jogo. Sabia. E agradeço a ela por acelerar o processo. A demissão pública me deu a justificativa perfeita para convocar esta reunião extraordinária. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou: "O que vai acontecer agora comigo? Com você? Nada. Você é um ótimo CEO. E quero que continue nessa posição, mas com algumas mudanças. Vou assumir publicamente meu papel na holding, estarei mais presente nas decisões estratégicas e vamos implementar novos protocolos de segurança. E Patrícia será processada criminalmente e civilmente. Os advogados da empresa já estão preparando os documentos. Sugiro que você procure um advogado pessoal para lidar com o divórcio." Ele riu sem humor. "Divórcio, claro. 7 anos de casamento baseados em mentiras. Sinto muito pelo que você está passando. Genuinamente." Ele me olhou com curiosidade. "Sente mesmo? Depois de tudo que ela te fez?" "Sinto sim. Você não merecia ser traído assim. E apesar de tudo, sempre te respeitei como profissional." Voltamos para a sala de reuniões. A tarde foi dedicada a finalizar estratégias e delegar tarefas. Às 17 horas, quando a reunião foi oficialmente encerrada, eu tinha uma última tarefa a cumprir. "Senhor Almeida", chamei antes que ele saísse. "Creio que sua esposa estará em casa, esperando por você. Provavelmente ansiosa para ouvir sobre seu fim de semana e talvez já sabendo que algo estranho aconteceu. Sugiro que leve seu dossiê com você. Ela merece ver as evidências." Ele pegou a pasta com mãos trêmulas. "Você quer que eu confronte ela hoje? Acho que quanto mais cedo enfrentar a verdade, mais cedo poderá seguir em frente." Naquela noite, sentada no meu apartamento, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. "Você!" Era a voz de Patrícia, transtornada de raiva. "Você arruinou tudo. Como se atreve? Quem você pensa que é?" Acho que essa pergunta já foi respondida, não acha? Seu plano todo, trabalhar como secretária, foi só para me destruir? Não, foi para aprender sobre negócios. Você se destruiu sozinha, Patrícia. Eu só documentei. Ricardo está pedindo divórcio. Vou perder tudo. Você já havia perdido tudo quando decidiu trair seu marido e a empresa. As consequências estão só alcançando você agora. Eu vou te processar. Vou dizer que você forjou essas evidências, que me perseguiu, que... Pode tentar. Mas lembre-se, tenho os melhores advogados do país, evidências irrefutáveis, e ao contrário de você, não tenho nada a esconder. Fiz uma pausa. Patrícia, você teve várias chances de ser uma pessoa decente. Escolheu não ser. Agora vai lidar com as escolhas que fez. Ela desligou com um grito de frustração. 2 semanas depois, a notícia estava em todos os jornais de negócios. Herdeira do Grupo Sandoval, revela identidade, expõe esquema de espionagem corporativa, esposa de CEO acusada de crimes corporativos e traição. A reação pública foi mista.
Alguns me criticaram por enganar os funcionários. Outros aplaudiram minha estratégia e dedicação, mas a maioria ficou chocada com a audácia de Patrícia. Ricardo deu uma entrevista coletiva onde confirmou o divórcio, expressou profundo arrependimento por não ter percebido as manipulações e reiterou confiança na nova estrutura da empresa com minha liderança ativa. Patrícia tentou se defender nas redes sociais, alegando ser vítima de armação, mas as evidências eram demolidoras. Seus seguidores diminuíram drasticamente. Marcas que patrocinavam seu Instagram cancelaram o contrato. O apartamento de luxo que dividia com Ricardo foi colocado à venda. E eu passei a operar abertamente como CEO da holding, implementei reformas significativas na Almeida Transportes, recuperamos os contratos perdidos para concorrentes e o valor das ações subiu 30% em 6 meses. Mas a verdadeira satisfação não veio dos números. Veio de uma tarde de quinta-feira, 3 meses após a revelação, quando cruzei com Patrícia num shopping. Ela estava visivelmente abatida. O cabelo não tinha mais aquele brilho de salão caro. A roupa era de marca, mas de coleção antiga. Não usava as joias extravagantes de antes. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi nela uma mistura de raiva, humilhação e arrependimento, mas principalmente vi reconhecimento. Reconhecimento de que havia subestimado completamente a mulher que desprezava. Não disse nada, apenas assenti levemente e segui meu caminho. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. 6 meses depois da revelação que abalou o mundo corporativo, sentei-me no meu escritório, o verdadeiro, no andar executivo da sede do Grupo Sandoval Holdings, e refleti sobre a jornada extraordinária que havia vivido. O escritório era amplo, moderno, com paredes de vidro que ofereciam vista panorâmica da cidade. Nada a ver com a pequena estação de trabalho que ocupei por 5 anos como secretária. Aqui, eu tinha uma equipe de 10 assistentes, acesso direto a todos os CEOs das empresas do grupo e poder de decisão sobre bilhões em investimentos. Mas, estranhamente, sentia falta daquele espaço pequeno às vezes. Havia simplicidade ali, propósito claro. Todos os dias eu sabia exatamente o que precisava fazer, e fazia bem feito. Agora, as responsabilidades eram esmagadoras. Cada decisão impactava milhares de funcionários, famílias inteiras, economias locais. O peso era real, mas eu estava pronta para carregá-lo. A Almeida Transportes havia se transformado completamente sob a nova gestão, com minha presença ativa no conselho e Ricardo continuando como CEO, mas agora com supervisão muito mais próxima. Implementamos mudanças significativas. Primeiro, reestruturamos completamente os protocolos de segurança da informação. Ninguém mais poderia acessar dados estratégicos sem múltiplas autorizações. Instalamos sistemas de monitoramento, criamos uma política rigorosa sobre visitantes e treinamos toda a equipe sobre confidencialidade corporativa. Segundo, promovemos uma cultura de transparência interna. Funcionários que se destacavam eram reconhecidos publicamente. Problemas eram discutidos abertamente em reuniões gerenciais. Não havia mais espaço para jogos políticos ou manipulações nos bastidores. Terceiro, e talvez mais importante, criamos um canal direto de comunicação entre funcionários e a diretoria. Qualquer pessoa poderia reportar preocupações, sugestões ou irregularidades sem medo de retaliação. O canal era gerenciado por uma empresa externa de compliance, garantindo anonimato. Os resultados foram impressionantes. No primeiro trimestre após as mudanças, a produtividade aumentou 18%. Contratos que havíamos perdido para concorrentes foram renegociados. Afinal, agora que sabiam sobre a espionagem, muitos clientes ficaram indignados e quiseram reparar a relação conosco. Novos investidores se interessaram pela empresa, atraídos pela história de renovação e pela liderança transparente. Ricardo revelou-se ainda mais competente quando libertado da influência tóxica de Patrícia. Ele propôs expansões ousadas para novos mercados, fechou parcerias estratégicas e reconquistou a confiança completa do conselho. Nossa relação profissional evoluiu para uma parceria genuína, baseada em respeito mútuo. Sabe, Helena? Ele me disse numa reunião semanas atrás. No começo fiquei furioso por você ter me enganado por 5 anos.
mas depois entendi que você não estava me enganando, estava me testando, e felizmente passei no teste, exceto pela parte da esposa. Rimos juntos daquilo. Era bom poder rir. Quanto aos funcionários que trabalharam comigo durante esses 5 anos, as reações foram variadas. Alguns ficaram chocados, outros impressionados. Maria, a recepcionista, me abraçou chorando, dizendo que sempre soube que eu era especial. Carlos, o diretor financeiro, pediu desculpas formalmente por todas as vezes que não me deu o devido valor. Márcia, do RH, disse que eu deveria escrever um livro sobre estratégia corporativa. Mas quem mais me surpreendeu foi Fernando, o assistente direto de Ricardo, que havia ido no meu lugar àquela conferência em São Paulo. Ele me procurou no meu escritório certa manhã, nervoso, segurando uma pasta. Senhorita Sandoval, começou formalmente. Quero me desculpar. Se desculpar por quê, Fernando? Por todas as vezes que não te dei o devido respeito. Você era secretária executiva, tinha o mesmo nível hierárquico que eu, mas eu sempre achei que meu cargo era mais importante. E pior, quando a senhora Patrícia sugeria que você fosse substituída em viagens ou reuniões, eu concordava. Achei que estava sendo promovido, mas na verdade estava sendo manipulado. Fernando, você não sabia de nada disso, mas deveria ter percebido. Você sempre foi mais competente, mais dedicada, mais essencial para as operações, e eu te tratei como menos. Isso me envergonha. Levantei-me e apertei sua mão. Fernando, aprendi muito nesses anos justamente porque as pessoas não sabiam quem eu era. Me trataram normalmente com defeitos e virtudes humanas normais. Você não tem nada pelo que se desculpar. Continue sendo o excelente profissional que é. Ele saiu visivelmente aliviado, e aquilo me fez pensar sobre perdão. Eu havia perdoado tantas pequenas grosserias, tantos momentos de desrespeito não intencional, porque no fundo, as pessoas estavam apenas sendo humanas. Patrícia era diferente. Suas ações eram deliberadas, maliciosas, calculadas. O processo criminal contra ela estava em andamento. As evidências que apresentamos eram tão abrangentes que nem os advogados mais caros que ela conseguiu contratar tinham esperança real de absolvição. Estava enfrentando acusações de espionagem corporativa, fraude, apropriação indevida de informações privilegiadas e uma série de outros crimes. O processo civil era igualmente devastador. A Almeida Transportes estava processando-a por danos que totalizavam mais de 20 milhões de reais. Ela teria que vender tudo o que possuía e ainda assim não conseguiria pagar. O divórcio de Ricardo foi rápido e brutal. Com as evidências de traição e crimes, ela não conseguiu nenhum acordo favorável. Saiu do casamento praticamente sem nada, além de suas roupas e algumas joias pessoais, que logo teria que vender para pagar advogados. Soube por terceiros que ela tentou se aproximar de antigos amigos da alta sociedade, mas foi ostracizada. Ninguém queria se associar com alguém que havia traído tão publicamente, alguém que enfrentava acusações criminais, alguém cuja ganância destruiu uma família e quase destruiu uma empresa. Marcelo Guimarães, seu cúmplice e amante, também enfrentava consequências. Foi demitido da Translog assim que o escândalo veio à tona, e nossa empresa moveu ações legais contra ele também. A última vez que o vi, estava trabalhando como consultor independente, sua carreira corporativa permanentemente manchada. Certa tarde, meu investigador particular me ligou com uma notícia que me fez refletir profundamente. Senhorita Sandoval, pensei que devesse saber. Patrícia Almeida está morando num apartamento pequeno nos subúrbios. Trabalha como consultora freelancer de mídias sociais para pequenos negócios. A renda dela caiu provavelmente 90% do que era antes. Entendo, respondi, processando a informação. Quer que continue monitorando? Não. Pode encerrar a vigilância. Ela já não é mais uma ameaça e, francamente, não preciso saber mais sobre a vida dela, porque era verdade. Patrícia havia caído tão longe que deixara de ser relevante. A mulher que um dia me humilhou num jantar cheio de executivos agora lutava para pagar contas básicas. Não sentia prazer nisso, apenas um vazio de justiça cumprida. Minha vida pessoal também havia mudado significativamente. Com minha identidade revelada, passei a frequentar círculos sociais completamente diferentes, jantares beneficentes, eventos de networking, conferências internacionais onde era convidada como palestrante. Numa dessas conferências, em Londres, conheci David Chen,
CEO de uma empresa de tecnologia verde. Conversamos sobre sustentabilidade em logística, descobrimos interesses mútuos em filantropia e acabamos jantando juntos. 3 meses depois, estávamos namorando seriamente. David era tudo o que eu precisava naquele momento. Inteligente sem ser arrogante, bem-sucedido mas humilde, entusiasmado com meus sucessos em vez de intimidado por eles. Quando contei a história toda, os 5 anos como secretária, as humilhações, a reviravolta, ele ficou fascinado. Você é extraordinária, disse ele, segurando minha mão durante um jantar em Paris. A maioria das pessoas na sua posição teria revelado tudo no primeiro insulto. Mas você teve paciência, estratégia e, no final, justiça. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, admiti. Deixar Ricardo no escuro por tanto tempo, permitir que Patrícia continuasse suas atividades enquanto eu reunia evidências, você protegeu a empresa e centenas de empregos. Se tivesse agido precipitadamente, sem provas sólidas, Patrícia poderia ter destruído mais ou escapado sem consequências reais. Você fez o que era necessário. Suas palavras me confortaram, mas a verdade é que ainda processava tudo o que havia acontecido. Uma das decisões mais importantes que tomei, após assumir publicamente, foi criar um fundo de bolsas de estudo. O Fundo Helena Sandoval oferecia educação completa em administração e gestão de negócios para jovens de comunidades carentes. Queria dar a outros a oportunidade que meu avô me deu, a chance de aprender, crescer e fazer diferença. O primeiro grupo de bolsistas tinha 20 alunos. Conheci cada um pessoalmente, ouvi suas histórias, entendi suas lutas e compartilhei parte da minha. Vocês vão encontrar pessoas que vão subestimá-los, disse numa palestra para eles. Pessoas que vão olhar de onde vocês vêm e decidir que não podem chegar onde querem. Vão enfrentar humilhações, desrespeito, portas fechadas. E quando isso acontecer, lembrem-se, o que define vocês não é como os outros os veem, mas como vocês se veem. Mantenham a dignidade, trabalhem duro, sejam estratégicos e mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre quem vocês realmente são virá à tona. Vi lágrimas em alguns olhos, vi determinação em outros e soube que estava fazendo algo significativo. Ricardo também encontrou um novo caminho. 6 meses depois do divórcio, começou a namorar Ana, uma professora de literatura que conheceu numa livraria. Ela era o oposto de Patrícia em todos os sentidos. Simples, genuína, sem interesse em status ou dinheiro. Quando Ricardo me apresentou a ela, vi nos olhos dele uma paz que nunca havia visto antes. Ela me aceita como sou, disse ele num almoço de trabalho que se transformou em conversa pessoal. Não se importa que eu seja CEO, não se impressiona com carros ou jantares caros, quer saber sobre meus sonhos, meus medos, o que me faz feliz. É libertador. Fico feliz por você, Ricardo. Genuinamente. E você? Ouvi falar que está namorando alguém. Estou. David. Mora em Londres, trabalha com tecnologia verde. É bom, Helena. Muito bom. Então ambos encontramos algo melhor depois de toda aquela tempestade. Acho que as tempestades às vezes limpam o caminho para coisas melhores. A Almeida Transportes recebeu vários prêmios nos meses seguintes. Melhor empresa para trabalhar na categoria logística. Prêmio de inovação em gestão. Reconhecimento de responsabilidade social corporativa. Cada prêmio era colocado no hall de entrada, e eu fazia questão de que o crédito fosse dividido entre toda a equipe. Mas meu prêmio pessoal favorito foi diferente. Um dia, Maria da recepção veio até meu escritório com um envelope. Senhorita Sandoval, todos nós do administrativo fizemos uma vaquinha e compramos isso para você. Abri o envelope. Dentro estava um porta-retratos simples, de madeira com uma foto. Era da festa de fim de ano do ano anterior, antes de tudo explodir. Na foto, eu estava na minha mesa de secretária, sorrindo enquanto organizava papéis. Abaixo da foto, uma placa gravada dizia: para Helena, que nos ensinou que grandeza não está no cargo, mas no caráter. Tive que segurar as lágrimas. Obrigada, consegui dizer. Isso significa mais para mim do que vocês imaginam. Coloquei o porta-retratos no meu escritório de CEO, bem na minha linha de visão. Sempre que olhava para ele, lembrava de onde vim, do que aprendi, e porque tudo aquilo importava. 3 anos se passaram desde aquele jantar fatídico, onde Patrícia empurrou um cheque pela mesa me dizendo para sumir. 3 anos de transformações, crescimento, justiça e renovação. Hoje, sentada no conselho de administração de uma das maiores holdings do país, olho ao redor e vejo o resultado de cada decisão.
cada sacrifício, cada momento de humilhação que escolhi transformar em força. A Almeida Transportes triplicou de tamanho. Expandimos para 7 novos estados, fechamos contratos internacionais, nos tornamos referência em sustentabilidade no setor de logística. O Grupo Sandoval Holdings cresceu 25% em valor de mercado. E tudo isso foi construído sobre base sólida de ética, transparência e respeito. Ricardo ainda é CEO, mas agora reporta diretamente a mim em reuniões quinzenais onde revisamos estratégias e tomamos decisões em conjunto. Nossa parceria profissional é forte, baseada em confiança conquistada através de tudo que passamos. Patrícia? Soube recentemente que ela conseguiu um emprego estável numa pequena agência de publicidade. Nada glamouroso, mas honesto. Ouvi dizer que está em terapia, trabalhando em suas questões. Parte de mim espera que ela encontre paz e redenção. Mas essa parte é pequena, e eu não penso muito sobre ela. Porque aprendi que seguir em frente não significa esquecer, mas sim não deixar que o passado defina seu futuro. Quando jovens empreendedores me procuram pedindo conselhos, sempre compartilho a mesma mensagem. Nunca subestime ninguém. Nunca assuma que sabe tudo sobre uma pessoa baseado no cargo dela, nas roupas que usa ou na mesa onde senta. Trate todos com respeito, porque você nunca sabe quem realmente está à sua frente. E se alguém te subestimar, não se abaixe ao nível dessa pessoa. Use isso como motivação para provar seu valor, não para eles, mas para você mesmo. É engraçado como a vida funciona. Aquela mulher que me humilhou, achando que eu era apenas uma secretária sem importância, acabou sendo a catalisadora da maior transformação da minha vida profissional. Se ela não tivesse me demitido publicamente, talvez eu continuasse invisível por mais anos. Talvez nunca tivesse assumido meu verdadeiro lugar. De certa forma retorcida, eu deveria agradecer a ela. Mas não vou, porque o crédito dessa transformação não é dela, é meu. É do meu avô, que me ensinou paciência e estratégia. É dos colegas que me trataram com respeito, mesmo quando achavam que eu era apenas uma secretária. É de Ricardo, que apesar de seus erros, sempre reconheceu meu valor profissional. E principalmente, é de uma menina que cresceu ouvindo histórias de negócios, que sonhava em fazer diferença, que aprendeu que o verdadeiro poder não está em títulos pomposos, mas em competência, caráter e capacidade de transformar adversidade em oportunidade. Hoje, quando me olho no espelho, vejo Helena Monteiro Sandoval, CEO, filantropista, mentora e sim, por 5 anos valiosos, secretária executiva extraordinária. E não me arrependo de um único dia daquela jornada. Se essa história tocou você de alguma forma, se te inspirou a nunca desistir quando alguém te subestimar, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você já passou por alguma situação onde foi subestimado e depois provou seu valor? Ou conhece alguém que viveu uma história parecida? Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam em justiça, resiliência e no poder de se manter firme quando tudo parece estar contra você. Porque no final, a melhor vingança sempre será viver bem, com dignidade e construir um legado que ninguém pode tirar de você. Nos vemos no próximo relato.